Sendo este o primeiro vídeo de 2024, eu quero antes de mais desejar-vos um excelente ano, espero que tudo corra bem este ano com vocês. E vamos começar aqui o ano em grande no canal com um vídeo sobre design de interiores, porque vocês gostam imenso, eu obviamente que gosto, não é? Para quem não me conhece e chegou aqui ao canal, eu sou designer de interiores e faço esse trabalho também profissionalmente, para além da engenheira civil também, que é a minha formação principal. Portanto, tudo que é sobre design de interiores, decoração, eu gosto imenso e hoje o vídeo vai ser todo sobre essa temática. E este foi um vídeo que vocês votaram para sair aqui no canal, que é o vídeo de 6 erros de design de interiores que tu não queres cometer na tua casa. Antes de mais, eu só queria dizer aqui que eu não sou propriamente adepta que o design de interiores tem que ter regras fixas, coisas que nunca se pode fazer, cores que nunca se podem misturar. Eu não sou apologista de que há regras fixas no design de interiores. Porém, eu acho que há algumas linhas que nós devemos seguir ou algumas indicações que nós devemos seguir para o espaço ficar mais harmonioso. E é na base disso que eu vou dar estes 6 erros de design de interiores aqui neste vídeo. Não porque eu acho que há regras ao design de interiores, porque eu acho que cumprindo a funcionalidade, acho que a estética é uma coisa bastante relativa, tirando a parte da funcionalidade do design de interiores. Tirando isso, acho que a estética é uma coisa bastante relativa, porém, acho que há coisas que têm tendência a funcionar bem e há coisas que têm tendência a funcionar mal. E é na base disso que eu vou fazer este vídeo hoje. Começando já pelo primeiro erro de design de interiores, este aqui é uma coisa que muitas vezes acontece a pessoa olhar para a sua sala e sentir que alguma coisa não está bem, alguma coisa não é harmoniosa, mas não consegue entender bem o que é que não está a funcionar ali. É uma coisa que tendencialmente acontece mais nas salas do que propriamente nas outras zonas da casa, porque é uma zona que tem mais tipologias de móveis diferentes. E essa coisa que às vezes tira a harmonia ao espaço, à sala neste caso, é vocês terem muitos móveis com pernas altas e com pernas à mostra. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós tivermos, por exemplo, 2 poltronas, uma mesa de centro e um sofá numa sala e nós escolhermos que todos esses elementos sejam móveis com pernas altas, ou seja, não fiquem assentos no chão diretamente, tenham todos pernas altas e sejam todos móveis elevados, vai criar uma dinâmica no espaço assim um bocado estranha. Visualmente não funciona tão bem como, por exemplo, termos um sofá que assenta diretamente no chão, ou seja, a estrutura do sofá vai até ao chão, não tem pernas, uma poltrona que até já tem pernas e não é estofada até à parte de baixo, por exemplo, e uma mesa de centro que também tem pernas. Funciona melhor do que todos esses móveis terem pernas altas e estarem ali como que quase elevados no espaço. Porque, primeiro, ajuda a distribuir o volume e o vosso olhar no espaço, porque quando nós temos um móvel pousado no chão, outro elevado, o nosso olhar vai ali um bocadinho para todo lado da sala e criar harmonia ali no espaço em termos de volume. Se todos os móveis estiverem um bocado elevados, há um desequilíbrio. Há um grande volume aqui na parte de cima e há muito pouco volume na parte de baixo que só tem pernas esbeltas e estreitas. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem que estão a fazer no espaço, mas que visualmente faz muita diferença e pode tornar um espaço que podia ser muito bonito e muito harmonioso num espaço assim um bocadinho mais estranho a olhar. Outro erro de design de interiores, que até é um erro que eu me deparo algumas vezes, é quando, por exemplo, um cliente vem ter comigo e viu uma imagem bonita de algo que gostou no Pinterest ou no Instagram ou nas internets desta vida e diz-me que quer aquilo para a sua casa. Imaginemos, um cliente que gosta muito de tons escuros e decidiu que quer uma parede com um tom verde escuro na sala. Só que por acaso o imóvel desse mesmo cliente tem uma exposição solar virada a norte. Agora, pesando as coisas, ok, a imagem que viu é muito bonita, funciona de certeza em muitos imóveis, em muitas casas, mas não faz sentido para um imóvel que é virado a norte e, portanto, nunca vai ter muita exposição solar e vai ser, tendencialmente, um espaço mais escuro. Se calhar colocarmos uma parede escura ou um mobiliário muito escuro num espaço que tendencialmente já vai ter pouca luz, não é uma coisa que funciona bem. E eu acho que esse é um erro que muitas vezes as pessoas têm tendência a cometer, que é acharem que só porque se identificam com um local ou uma foto ou um espaço que viram em qualquer lado e acharam inspirador, que podem aplicar exatamente tudo o que está nessa imagem ao seu espaço. E muitas vezes isso não funciona. Ou porque o caso que eu disse agora da exposição solar não ser a mesma que no local que eles estão a falar e em termos de cores não ser muito inteligente e para cores um bocado escuras, ou porque a funcionalidade e o estilo de vida que o cliente ou a pessoa que vai morar naquela casa tem não se adequa ao tipo de mobiliário que viu na foto de inspiração. Por isso eu acho que é muito comum muita gente ver uma foto de inspiração de algo que gosta e querer aplicar no seu espaço
e nem sempre pode ser assim tão direto. Claro que há vezes que vai funcionar e há vezes que o espaço é muito idêntico, as condições são muito idênticas e vai funcionar, mas há outras que não vai funcionar e que por muito que nós gostemos daquele tipo de decoração ou daquele tipo de estética, às vezes não se adequa ao imóvel que nós temos ou ao espaço que nós queremos decorar e, portanto, não faz sentido e temos que abdicar e ir para uma solução que vá mais de acordo ou com o estilo arquitetónico que nós temos na nossa casa ou com as dimensões que o nosso cômodo tem ou com a exposição solar e todos esses fatores que são intrínsecos ao nosso imóvel e não àquela foto bonita que nós vimos no Pinterest ou no Instagram. Outro grande erro, e este aqui é um erro que pode realmente trazer grandes problemas no futuro com a utilização dos materiais de um imóvel, é o facto de algumas pessoas escolherem os materiais só pela estética e não se lembrarem da funcionalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Um exemplo muito bom, por exemplo, bancadas de cozinha. Há imensos materiais para utilizar em bancadas da cozinha. Hoje em dia, eu acho que já está a passar um bocadinho essa moda, mas hoje em dia veio muito a moda de utilizar mármores nas bancadas de cozinha, mesmo nas casas de banho, em todo lado. Se for uma mármore não verdadeira, não pedra natural, se for um compósito, ok, tudo bem, mas se decidirem colocar numa bancada de cozinha uma mármore em pedra natural, ou seja, mesmo a pedra natural mármore, isso é uma coisa muito pouco funcional para uma cozinha, pelo menos para uma cozinha que vá ser usada. Isto porque, por exemplo, a mármore é um material que reage com ácidos. Se vocês deitarem limão na mármore, a mármore vai amarelar. Se vocês deitarem beterraba na mármore, ela vai ficar manchada para todo sempre. Se vocês deitarem café numa mármore, ela vai ficar manchada para todo sempre. Portanto, escolher um material só porque é bonito ou só pela estética não pode ser algo que nós fazemos sem ter em consideração a funcionalidade que nós queremos para o espaço. Se for um espaço só para ficar bonito, que nunca vai ser utilizado, é uma coisa, mas em princípio uma cozinha vai ser utilizada. Isto aplica-se não só, por exemplo, ao material da bancada da cozinha, como por exemplo à iluminação. A iluminação é também um fator que às vezes é um bocado descurado. Por exemplo, a iluminação que nós usamos numa casa de banho não pode ser a mesma iluminação que nós usamos num quarto. A iluminação numa casa de banho está sujeita a outras condições atmosféricas, neste caso altos níveis de umidade decorrentes de ter banhos, de ter um duche na casa de banho, e por isso a iluminação que se usa na casa de banho e a iluminação que se usa num quarto não pode ser a mesma, porque depois aquela lâmpadazinha vai estar sempre a fundir do candeeiro quando está na casa de banho e muitas pessoas não vão perceber porquê, porque é que esta funde e as do resto da casa não fundem. Mesmo os focos que se usam para um quarto, uma sala ou uma casa de banho não são o mesmo tipo de focos, têm que ter índices de proteção de umidade diferentes. Portanto, isto aplica-se a várias áreas do design de interior, seja a iluminação, seja os revestimentos, seja os pisos, que têm que ser antiderrapantes, se forem, por exemplo, para zonas molhadas ou zonas do exterior. E, às vezes, quando se escolhe e não se contrata a ajuda de um profissional, escolhe-se materiais que são muito bonitos, mas não vão funcionar para a vossa situação em específico. E este é um erro que eu tenho visto muito e pode correr muito mal, porque substituir uma bancada de uma cozinha é realmente uma despesa e dá obra, portanto não é uma coisa assim muito fácil de substituir, por isso a melhor maneira, na minha opinião, de se evitar estes problemas é contratar sempre um profissional. Mas se não conseguirem ou não tiverem possibilidades económicas para isso, tentem informar-se muito bem nas lojas onde compram os vossos materiais. Tentem ver as fichas técnicas dos materiais para ver se é adequado ao uso que vocês lhes querem dar ou não. Outra coisa que às vezes pode correr muito mal no design de interiores, principalmente quando nós não temos as ferramentas necessárias para criar, por exemplo, uma planta layout do espaço, é escolhermos materiais ou mobiliário com dimensões que não se adequam ao espaço que nós temos. Vou dar mais um exemplo. Eu estou a dar exemplos em todos os pontos porque eu acho que é muito mais fácil perceber quando se dá um exemplo prático do que estar aqui só a falar de teoria. Por exemplo, falando de cerâmico para o chão, nós temos uma sala de 30 metros quadrados e temos uma sala de 60 metros quadrados. Nessas duas salas não faz sentido usar o mesmo tipo de cerâmica em termos de tamanho. Por exemplo, espaços maiores permitem que se usem cerâmicos com dimensões maiores, por exemplo, um 60 por 60, um 90 por 90, pode ser usado num espaço maior. Espaços mais pequenos, se calhar já pedem só um 60 por 60 ou até um 30 por 30 em termos de cerâmicos para o chão, por exemplo. E isto é preciso ter em conta, tendo em conta a dimensão dos espaços, porque realmente se nós colocarmos uma cerâmica muito pequena num espaço muito grande fica esquisito, e se nós colocarmos uma cerâmica com dimensões muito grandes num espaço muito pequeno, o espaço vai parecer ainda mais pequeno, porque temos poucas peças de cerâmica para aquele chão todo ou para aquele espaço todo que estamos a revestir. Por isso é muito importante escolher tanto os revestimentos como os mobiliários para os espaços de acordo com as dimensões do mesmo. Uma coisa que acontece muitas vezes, isto é mesmo muito comum, é a dimensão do sofá ser errada. Porque quando as pessoas não têm uma ferramenta, uma planta para
para poderem ver em loja as dimensões do sofá se adequou ao espaço, é um bocadinho complicado. Ver o sofá na loja com aquela amplitude toda, se calhar até parece pequeno, mas depois aquele mesmo sofá dentro da nossa sala vai ocupar a sala toda e tirar-nos o espaço de circulação em torno do sofá e nas outras áreas da sala. Portanto, neste aspecto é muito importante ou que tirem medida ou contratem um profissional novamente, mas se vocês não conseguirem, uma dica muito boa para vocês adequarem, por exemplo, o tamanho do vosso sofá à vossa sala é irem à loja, verem as medidas do sofá, chegarem a casa, fita métrica, se não tiverem uma, comprem uma, são baratinhas, não custa muito dinheiro. Fita métrica, medem no chão, colam umas fita-colas a delimitar o tamanho do sofá e vejam se o tamanho vos parece proporcional à vossa sala ou não. É uma maneira muito mais fácil de visualmente vocês verem se os mobiliários se estão a ajustar às dimensões que o vosso espaço tem realmente. No último vídeo eu até mencionei assim brevemente de como eu acho que é importante a iluminação num espaço interior e este erro que eu vos quero falar agora tem tudo a ver com a parte da iluminação, que é fazer a iluminação do vosso espaço de forma errada. E o que é que eu quero dizer com isto? Pode ser de forma errada por várias razões, seja porque os focos ou os pontos de iluminação estão incluídos em sítios que não são muito funcionais, seja porque vocês escolhem a tonalidade de iluminação errada, porque há tonalidades mais brancas e há tonalidades mais amareladas, seja porque só se focam na iluminação direta e esquecem-se um bocadinho da iluminação indireta. E agora, passando outra vez para os exemplos práticos. Por exemplo, se vocês têm uma zona de cozinha e vocês querem iluminar a zona da bancada e vocês têm armário superior e armário inferior, se vocês só se focarem em ter focos na zona do teto, quando vocês estiverem a trabalhar numa bancada que tem armário superior e armário inferior, vocês vão estar a tapar a luz que vem do teto dos focos. Portanto, nessa situação, que é o que se faz muito e pela razão certa, não é? Colocam sempre um sistema de LEDs por baixo dos armários superiores para ter iluminação direta para a bancada e assim dessa forma o estarmos ali de pé à frente da bancada não vai tapar a luz que está a vir de cima. Esse é um exemplo muito básico. Em termos de tonalidade de iluminação, eu acho que em espaços interiores de habitação só se deve utilizar a tonalidade amarela de luz, nunca se deve utilizar a tonalidade branca. A tonalidade branca é uma tonalidade que se usa muito para hospitais, para cozinhas, por exemplo, num restaurante, para clínicas, para esse tipo de sítios onde maioritariamente nós estamos a focar-nos em trabalho e não propriamente numa zona de conforto, numa zona de estar, como é uma habitação. Portanto, na casa eu acho que o que funciona melhor e o que eu uso só é iluminação amarela e tentar sempre que toda a iluminação tenha o mesmo tom de amarelo, porque senão diferentes iluminações no mesmo espaço com diferentes tonalidades fica muito esquisito. Não cometam esse erro. E quanto ao posicionamento dos pontos de iluminação, eu acho que há certas regras, e sim, eu acabei de dizer que não acho que haja regras propriamente ditas na parte da estética do design de interiores, mas em termos de funcionalidade há coisas que não funcionam em termos de iluminação. Por exemplo, não é correto colocar-se focos imediatamente por cima de uma cama, porque vocês se tiverem os focos ou qualquer ponto de iluminação ligado por cima da cama e estiverem deitados, vocês vão estar a levar com a luz diretamente nos olhos. É uma coisa, por exemplo, que não funciona. A outra coisa que também não funciona muito bem é ter iluminação diretamente por cima da cabeça de um lugar sentado, ou seja, se eu vou ficar sentada nesta cadeira e esta é uma cadeira de uma mesa de refeições, não faz sentido ter a iluminação diretamente por cima da minha cabeça. A iluminação deve estar à frente ou deve estar atrás de mim, não diretamente por cima da minha cabeça. São coisas que não dão tanto conforto, tanta sensação de conforto ao utilizador da habitação. E ainda dentro da iluminação, um erro que também é muito comum é as pessoas focarem-se em luz para iluminar o espaço bem, ou seja, um monte de focos no teto, um candeeiro no centro da mesa de jantar, mas depois esquecem-se que a iluminação indireta também é muito importante, porque quando nós estamos no sofá a ver um filmezinho, se calhar não queremos estar às escuras, mas também não queremos estar com os focos todos ligados e a casa parecer que está ali tudo aceso e tudo demasiado iluminado. Portanto, iluminação indireta, seja candeeiros de pé, seja candeeiros de mesa, seja um LEDzinho que tem só na sanca da cortina, esse tipo de iluminação é muito importante para trazer conforto aos locais, porque a muda de um local muda com a iluminação. Vocês têm um exemplo muito bom que é aqueles restaurantes. Por exemplo, se nós vamos a um restaurante mais intimista, ele tem sempre a meia luz, nunca a luz muito clara. Mas se vocês vão, por exemplo, a um McDonald's ou um Burger King, a luz é bem intensa, porque no McDonald's ou no Burger King, eles querem que as pessoas entram, saiam, circulem
comem a refeição, vão-se embora. Já num restaurante intimista, eles querem um outro tipo de ambiente, querem que a pessoa se sinta bem, querem que a pessoa se sinta confortável, querem que aquilo seja toda uma experiência para a pessoa, para ela se sentir tão bem que quer lá voltar outra vez. Portanto, a iluminação faz muita diferença num espaço, pode tornar um espaço muito acolhedor, pode arruinar um espaço, por isso, muitos erros em torno deste tema. Se quiserem que eu faça um dia um vídeo um bocadinho mais aprofundado sobre iluminação, eu posso fazer, mas assim já ficam com algum dos erros que eu acho assim mesmo graves nesta área de design de interiores. Por último, mas não menos importante, é uma coisa que eu também vejo acontecer em alguns espaços, é uma colocação de tapetes incorreta. E isto não funciona, não só em termos estéticos, como também pode trazer alguns problemas em termos de funcionalidade da utilização da casa. E porquê? Porque eu vejo muitas pessoas a colocarem tapetes em zonas de circulação. Eu própria, antes de tirar o curso, cheguei a fazer isso e realmente não faz sentido nenhum, mas claro, com a informação que eu tenho hoje em dia, tenho outras opiniões. E eu vejo muitas vezes a colocarem tapetes em zonas de corredores e em zonas de circulação, que não faz de todo sentido. Primeiro, há imensa probabilidade de alguém ir a correr e o tapete deslizar e uma pessoa magoar-se, cair, tropeçar. O tapete pode-se meter o pé ao andar na zona de circulação, meter o pé por baixo do tapete e tropeçar, ou seja, pode haver acidentes graves à conta de ter tapetes em zonas de circulação e, para além disso, não faz sentido porque o objetivo de um tapete é delimitar um espaço e numa zona de corredor ou numa zona de circulação nós não temos que limitar um espaço, ou seja, faz sentido tapetes na zona de estar de uma sala, por baixo do sofá e das poltronas na zona de estar, com as dimensões corretas. Faz sentido um tapete também por baixo da zona da cama, quando nós saímos da cama podemos pousar os pés, o tapete está ali travado com o peso da cama, não se vai movimentar, não vai haver problemas. Não faz sentido um tapete num corredor, não faz sentido um tapete a meio de uma zona de circulação. Portanto, para além de esteticamente não fazer muito sentido, funcionalmente também pode criar alguns acidentes e é capaz de ser mais comum do que o que se pensa. Tanto quedas nas escadas como quedas com tapetes em casa são coisas comuns que são completamente evitáveis se nós guardarmos os tapetes para delimitar espaços, para colocar com móveis por cima e não os deixarmos assim soltos no meio de um espaço de circulação. Por hoje eram estes os erros de design de interiores que eu vos queria falar para que vocês não cometam estes erros na vossa casa e não tenham que depois ter chatices mais tarde para os eliminar ou para pôr as coisas outra vez bem no vosso espaço. Se gostaram deste vídeo, digam-me que eu posso trazer mais outros 6 erros de design, ou 5, ou um número que for, que eu me lembro na altura. Se gostam de vídeos de design de interiores, deixem um like, porque é muito importante para saber que tipo de conteúdo é que vocês querem ver aqui. E se não são subscritos e caíram assim no canal de paraquedas, subscrevam, porque eu vou trazer mais vídeos desta temática, porque é a minha área profissional, é uma área que eu gosto muito e sei que é uma temática que vos interessa e que vos ajuda. Portanto, deixem comentários ali em baixo, eu adoro falar com vocês, eu respondo a todos, praticamente sempre, portanto, falem comigo ali em baixo e sem mais nada para vos dizer, eu vejo-vos aqui no próximo vídeo.